Fala pessoal, tudo beleza? Você tem preguiça de estudar? Essa é uma pergunta até certo ponto inusitada quando direcionada para aqueles que, por opção ou necessidade, estão na trilha de concurso público, em que o estudo é o passo imprescindível para lograr êxito na aprovação, na posse, na nomeação e na posse, mas não tenho a menor dúvida que externa e deliberadamente ou no seu íntimo, muitos de vocês já chegaram, já acordaram, já foram dormir ou durante o dia e se depararam com aquela pergunta ou aquela sensação na cabeça: putz grila, tenho que estudar, que preguiça fenomenal. Primeiro de tudo, você não está sozinho. Conforme eu disse, muitos de vocês e muitos de nós que estamos na labuta têm essa preguiça. E o estudo, uma atividade fundamentalmente, essencialmente intelectual, traz, claro, ainda mais desafios e, naturalmente, maior sensação de preguiça, de falta de vontade ou pelo menos de iniciativa. O primeiro ponto que eu quero falar é que isso é normal e que esse sentimento ele é mais comum, ele é mais normalmente sentido antes ou no início efetivamente de você começar o seu processo de estudo. Essa é uma boa notícia. A partir do momento que você, de maneira correta, com algumas dicas e estratégias, você começa o seu processo de estudo, a tendência é que essa preguiça vá se dissipando. Primeiro de tudo, pessoal, esse vídeo é para trazer algumas dicas para enfrentar. Lógico, não tem a solução de todos os males. Agora eu vou fazer isso e a partir de amanhã estarei plenamente disposto e preguiça não fará parte da minha rotina. Claro que não é isso. Se alguém te disser que existe essa estratégia, já está mentindo, preciso ser bem sincero, como eu costumo ser. Mas há estratégias que vão te permitir, ou pelo menos vão facilitar você a superar essa preguiça, quem sabe de uma vez por todas, mas pelo menos diminuir esse sentimento. O primeiro, e eu não vou contar, a primeira dica é: você acorda, toma um banho e toma um café. O café sempre ajuda a gente a dar um up, dar um ânimo para começar a estudar ou para começar a fazer qualquer coisa. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui, mas fora do comum, não do comum, mas fora do básico, que é tomar um banho, água gelada e café. A primeira coisa de tudo é que, ao estabelecer uma rotina, é natural que alguns dias essa preguiça ela seja ainda mais desafiadora. Para mim, ao contrário do que para muitas pessoas, a segunda-feira nunca foi um desafio grande. Para mim, a parte mais difícil da minha semana como estudante era justamente estudar aos sábados. Sexta e sábado era um sacrifício, mas eu sabia que era necessário. E o que é que eu fazia? Sexta à tarde, eu escolhia justamente a matéria de processo penal para findar a minha semana ordinária de estudos, porque era uma matéria que eu tinha maior afinidade, que eu gostava, que eu dominava, e no sábado pela manhã eu também estudava e eu escolhia o quê? Direito Constitucional, que era outra matéria que eu tinha uma maior afinidade. Então a primeira dica é: nos dias em que você normalmente, ou nos momentos em que você normalmente tenha uma maior preguiça, e aí cabe a cada um identificar isso, escolha as matérias que você mais gosta, escolha as matérias que você tenha maior afinidade, maior facilidade, porque naturalmente o estudo vai render mais, você vai se sentir mais útil e produtivo e a tendência e animado para iniciar os estudos e durante eles se sentir mais recompensado no que tange ao ganho de conhecimento. A segunda dica, você deve estar pensando aí: poxa Pedro, bacana, mas eu sinto preguiça de terça a domingo, aí fica bem complicado, de segunda a domingo. Lógico que você precisa identificar os momentos em que você tem maior preguiça, maior dificuldade de iniciar a sua rotina de estudos. Mas uma coisa interessante é, a depender do edital, aliás, qualquer edital, independentemente de qual seja o seu objetivo,
Todo programa editalício, ele possui as matérias mais importantes e as matérias menos importantes. E dentre elas, as matérias com as quais a gente tem maior afinidade e aquelas que a gente tem uma certa repulsa. Comigo, por exemplo, era empresarial e tributário. Eu precisava estudar porque o meu objetivo, ingressar na Defensoria Pública da União, exigia isso, mas eu não suportava. Então, o que é que eu fazia? Eu combinava o estudo de direito empresarial e de direito tributário com direito penal e legislação penal especial, matérias que eu adorava, que eu tinha afinidade, e nesse momento o que é que eu fazia? Por exemplo, se eu fosse estudar de manhã, eu não estudava a manhã toda de direito penal ou de legislação penal especial. Eu cindia a minha manhã, estudava 1 hora, 1 hora e meia de direito penal, ato contínuo, fazia um intervalozinho de 10 minutos e ato contínuo já ingressava com o estudo de empresarial ou tributário. Assim, diminuía aquela minha preguiça e quando eu pegava essas matérias, eu já tinha estabelecido um certo ritmo. Convenhamos, se você, como eu, odeia empresarial, odeia tributário, começar uma segunda-feira às 7h30, 8 horas da manhã com essa disciplina é a chave do insucesso para a sua semana de estudo. O terceiro é inserir, a terceira dica, terceira ou quarta, agora eu já nem sei, é inserir na sua rotina exercício físico. Não interessa se você gosta de correr, se você gosta apenas de dar uma caminhada, mas liberando endorfina a partir de um exercício ou de uma atividade física, esse é o hormônio que é crucial para enfrentar a preguiça. Pedro, quando eu acordo é um sacrifício para eu poder começar a estudar porque eu estou ali no ápice da minha preguiça. Então a minha dica, pessoal, é inserir um exercício físico logo que você acorda. Pedro, é chato, mas funciona. Pedro, mas eu tentei durante uma semana e não aguentei. Para o nosso corpo adaptar ou se adaptar a uma nova rotina, pessoal, a gente precisa de pelo menos 66 dias. Depois eu faço um vídeo, mas essa é a ideia do ciclo da construção do novo hábito ou simplesmente ciclo do hábito, beleza? Então tenta aí por 2, 3 meses fazer e inserir isso, e aí você depois vem me contar. Eu particularmente não tinha, eu tinha basicamente assim, meu ápice da preguiça, do cansaço era já no final da manhã. Então eu inseria minha atividade física ou no final da manhã ou posteriormente já no final do dia, da noite. Ainda faço isso no meu dia a dia. Ou eu faço logo de manhãzinha cedo, mas é mais raro, mas ou na hora do almoço ou no final do dia, quando eu já tô ali e tal, e aí dou um up na minha endorfina. A quarta, pessoal, e última dica para o vídeo não ficar mais longo, quarta, quinta, sexta, já nem sei, é que eu converso com muitos alunos que eu acompanho diretamente ou que vêm falar pontualmente comigo, e é impressionante como ainda hoje muita gente chega, acorda, vai no domingo, conclui o domingo, vai dormir dizendo, amanhã eu vejo o que eu vou estudar. Isso é uma chave para você proliferar dentro de si uma preguiça acompanhada de quê? Acompanhada, pessoal, de uma justificativa ou criação de desculpas para a gente não dar seguimento ao nosso planejamento e naturalmente não estudar. Então, já no domingo, você precisa estabelecer uma rotina do que você vai estudar e nos horários de segunda a sexta-feira, como você vai combinar aquela lei, aquelas matérias, como é que você vai estudar, fazer questões. Óbvio, esse horário ele precisa de flexibilidade, porque a gente não tem absoluto controle sobre a nossa vida, sobre a nossa semana. Mas o fato de você já acordar ciente de que vai começar a estudar às 8, às 7, às 10, à noite, à tarde, na hora do almoço, uma determinada matéria, um determinado material, uma determinada atividade, facilita demais. Pedro, eu nunca montei um cronograma e quando eu monto, eventualmente, eu nunca dou seguimento. Eu não tenho esse hábito. Pessoal, e aqui vai para a gente finalizar uma dica extraída desse livro aqui, ó, bem interessante também para todo concurseiro que quiser
entender um pouco mais sobre a necessidade ou a importância da gente criar hábito. O autor desse livro, O Poder do Hábito, muito bom, Charles Duhigg, ele trata sobre um tema, vou falar bem rapidamente, chamado empilhamento de hábito. Quando a gente quer inserir um hábito novo, a gente deve, ao máximo, associá-lo ao quê? A um hábito que a gente já tem incorporado antigo. Vou te dar um exemplo. Assim que eu acordo, 6 e pouco da manhã, a primeira coisa que eu faço é o quê? É justamente passear com o meu cachorro. Assim como quando eu chego da defensoria, eu faço o quê? Eu vou passear com o meu cachorro. Houve uma época que eu não estava animado, eu passava o dia todo trabalhando, e muitas noites eu não estava conseguindo fazer exercício físico. Só que por peculiaridades do meu biorritmo, eu preciso fazer exercício físico para ter uma noite de sono com qualidade. E aí o que é que eu fiz? Como eu sempre chego da defensoria pública por volta das 8 horas da noite, vou passear com meu cachorro e depois jantava, o que é que eu fiz? Eu chego, janto rapidamente, assim que eu concluo o jantar, eu vou passear com meu cachorro. Isso já estava inserido como um hábito antigo e eu não poderia deixar, nem ele deixaria eu ficar quieto sem passear. E ato contínuo, eu chego, já troco de roupa e vou fazer exercício. Então, fazer exercício às 9 horas da noite, mais ou menos, 8h30, 9 horas da noite, já se tornou um novo hábito. Atribuo muito claro a essa estratégia de empilhamento de hábito. E sem dúvida alguma, essa estratégia também pode contribuir para superar uma eventual preguiça. É como eu disse, pessoal, não existe fórmula mágica, mas talvez aplicando 1, 2, 3 ou 4 ou todas as dicas que eu trouxe aqui, você que tem preguiça de estudar pode dar uma melhorada. Espero que tenham gostado. Se gostaram, comenta aí embaixo. Se não gostaram, não comenta, tô brincando, me diz porque não gostou, mas sobretudo, se você conhece alguém que teria interesse em ter acesso a essas dicas, marca ele, encaminha ele para assistir o nosso vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sou o Pedro Coelho e desejo uma ótima semana para vocês, um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Valeu!